Eu não posso dizer para uma pessoa que é alérgica que não, é 100%. Não, porque se for uma pessoa que reage a traços mínimos, ela vai reagir. Então, a lei prevê que você coloque dessas três formas, né? Atenção, alérgicos. Contém traços ou pode conter. Olá, tudo bem com você? Nós estamos começando o segundo episódio desta temporada 2022 do podcast Alergia Descomplicada com a doutora Isabela Jardim Leite. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Wellington. Como você sabe, a gente sempre começa aqui trazendo aqui algumas matérias que saíram na imprensa e que têm relação com alergia. Hoje vou trazer para você aqui uma pequena polêmica para a doutora Isabela comentar, que é sobre a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que obrigou informações sobre substâncias que causam alergia. E é claro que a Associação dos Bares e Restaurantes do Estado foi contra. Eles alegam que a medida não é viável e não trará efeitos práticos para as pessoas alérgicas. O foco desta lei, que foi aprovada lá no Estado cearense, trata dos ingredientes glúten, lactose, leite, peixe, amêndoas, corantes, castanhas, soja, ovo e crustáceos. Mas eu queria aproveitar, Isa, para você falar, claro, para você comentar sobre isso, mas eu queria que você voltasse a falar, para quem nos acompanha, sobre a importância do rótulo e a confusão dos rótulos no país. Eu acho que essa polêmica é bem importante a gente conversar sobre isso, porque de fato existe não só essa polêmica, mas há ainda uma polêmica muito grande que envolve rotulagem de alimentos, informação para alérgicos. E assim, eu acredito que essa associação de bares, né, restaurantes e tudo mais deve ter achado que isso é inviável, porque de fato isso vai fazer com que eles tenham que colocar essas informações nos cardápios e todas as apresentações que os bares e restaurantes tiverem, né, de comida. E claro que isso vai dar não só trabalho, mas custos, né, aumentar os custos, requer um investimento, porque eles vão ter que refazer tudo, então eu acho que é por isso que eles estão achando um pouco ruim, né, e dizendo aí, alegando que isso não vai ter nenhuma vantagem, né, prática para as pessoas alérgicas, e eu discordo disso, porque na verdade o que a gente vê hoje é que a gente ainda tem muita dificuldade, muito que melhorar, inclusive em relação à rotulagem, as leis de rótulo no país, em benefício do alérgico, né? Então, o que a gente tem hoje em dia, e que ainda por cima é muito recente, né? Então, é uma conquista que os alérgicos tiveram há pouco tempo, que veio facilitar, claro, a vida do alérgico, porque antes nem esses alimentos tinham que ter a rotulagem, mas eu acho que ainda é pouco, né? Então, o que a gente tem hoje como lei no Brasil? Todo alimento industrializado, né? Então, tudo que for alimento que venha da indústria, né? Que já venha embalado, pronto da indústria, seja um alimento que é ingrediente ou alimento pronto, mas quando ele vem da indústria. Então, os alimentos industrializados que tenham como ingredientes principais alergênicos, que são esses que você citou, então... na verdade, acho que você não citou o ovo, né? Mas tem o ovo, citou o ovo, as oleaginosas, o glúten. Aí eles colocaram a lactose, mas na verdade a lactose não causa alergia, ela causa intolerância, né? Seria a proteína do leite, as oleaginosas, os frutos do mar, peixes e etc., que são os alimentos mais causadores de alergia. A maioria das alergias alimentares estão relacionadas com esses alimentos. Então, a lei de rotulagem do país obriga que todo alimento industrializado que tenha esses ingredientes ou que possa conter esses ingredientes, que venha um aviso no rótulo do alimento. E esse aviso, ele tem regras sobre a forma que ele deve estar escrito também no rótulo. Então não basta você colocar ali o aviso de qualquer jeito, embora na prática existam ainda muitos rótulos errados, né? Rótulos que induzem aí a uma confusão. Essa, por exemplo, da lactose, que foi a que eu citei. Mas o que essa lei coloca é que esse aviso esteja em letras maiores,
numa outra cor, numa outra fonte, de uma forma que ela chame a atenção e que esteja realmente, depois de colocar todos os ingredientes daquela comida, né? Então não é a informação nutricional. Abaixo da informação nutricional estão os ingredientes e abaixo dos ingredientes deve estar esse aviso para alérgicos. Então normalmente vem escrito assim, atenção alérgicos. E aí as nomenclaturas que a gente tem são 3. Tem o ingrediente, pode conter o ingrediente ou contém traços do ingrediente. Então, ou melhor, do alergênico, né? Do alimento que pode causar alergia. Então, o que significa essa nomenclatura? Quando eles colocam tem, atenção alérgicos, contém ou tem glúten, por exemplo. Quer dizer que aquele alimento tem glúten e quem é alérgico não pode, ponto final. Quando eles colocam este alimento contém traços, quer dizer que contém o alimento alergênico, mas em quantidades pequenas. É uma informação importante também, porque dependendo do tipo de alergia, a pessoa só reage a quantidades maiores. E uma outra informação que pode conter. Esse pode conter significa, de fato, uma dúvida, né? A indústria não tem como afirmar que tem, mas como ele não tem um ambiente próprio para manipular o alimento para que ele não contenha aquele ingrediente, como, por exemplo, manipular um alimento que não teria glúten, já que eu estou usando glúten como exemplo, manipular um alimento que não teria glúten, naturalmente, no mesmo ambiente ou no mesmo recipiente onde se manipulou antes um alimento que tinha glúten. Então, é certeza que eu contaminei? Não, mas existe chance. Então, eu não posso dizer para uma pessoa que é alérgica, não, é 100%. Não, porque se for uma pessoa que reage a traços mínimos, ela vai reagir. Então, a lei prevê que você coloque dessas três formas, né? Atenção alérgicos, contém traços ou pode conter. Mas ela também coloca que é errado, por exemplo, colocar grande, como a gente vê às vezes em rotulagem, né? Zero lactose, zero isso, zero aquilo. Inclusive já teve mães, assim, já tiveram mães que questionaram, poxa, como é que o negócio é zero lactose e a hora que eu olho nos ingredientes tem leite? É por isso que é proibido colocar esse zero lactose, zero isso, zero aquilo na frente, porque causa essa confusão. Aquela mãe que teve essa dúvida, ela não sabe que a lactose é o açúcar do leite e não tem nada a ver com a proteína do leite. Eu posso muito bem ter um alimento que eu usei leite, né? Usei a proteína do leite, mas eu tirei só a lactose. Então esse alimento ele vai servir para quem tem intolerância à lactose, mas não para um alérgico, um APLV, por exemplo. Então, por isso que pela lei de rotulagem é proibido fazer isso, mas eu sei, né, tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aqui esse podcast agora vão pensar, mas aquela marca sim, tá escrito zero lactose na frente, ou aquela marca assado, tá escrito que é zero glúten. Aliás, já aconteceu também, inclusive no nosso programa Chega de Alergia, quando tem a aula sobre rotulagem, né, que é muito mais detalhada do que o que eu tô falando agora, eu uso como exemplo alguns rótulos para mostrar para as mães, né, como vem escrito realmente, né, não só falar como eu tô falando agora, mas eu mostro o rótulo. E tem um rótulo que eu uso lá como exemplo, que eu achei muito interessante. É um rótulo que tá escrito assim, não contém glúten na frente. Só que a hora que você olha atrás, tá escrito atenção alérgicos, pode conter glúten. Então, quer dizer, como que a pessoa escreve na frente que não tem, se atrás está escrito que pode conter? Né? Nesse caso, a confusão não é sobre o ingrediente, como no caso da lactose e da proteína, mas é a confusão de, afinal de contas, tem ou não tem? Então, é por isso que essa lei prevê também a forma como deve ser escrita, embora ela não seja cumprida por todas as indústrias. Inclusive, o alérgico tem o direito de ligar na ouvidoria e reclamar isso, né? Falar, tá errado o rótulo dessa empresa aqui, porque justamente causa essa confusão toda. Mas tudo isso que eu tô falando está previsto apenas para alimentos industrializados. Então, o que significa isso? Significa que qualquer alimento que seja manipulado no supermercado, então, por exemplo, eu comprei lá uma bandejinha onde a carne já vem picada, já vem fracionada, né? Naquelas bandejinhas na gôndola do supermercado. Aquela bandejinha não tem a obrigação, pela lei de rótulo, de falar ali se tem traços, se cortaram com a mesma faca do queijo, então tem traços de leite. Não tem essa obrigação, porque não é um alimento industrializado, é um alimento que foi manipulado no supermercado.
A mesma coisa, então, vai acontecer para restaurantes, lanchonetes, bares e tudo mais. Então, se não é um alimento que veio da indústria e que, portanto, já veio com um rótulo de lá da indústria, e ele está sendo manipulado naquele bar, né? Então, por exemplo, está fazendo uma porção, está fazendo um lanche, qualquer coisa que está sendo feita ali dentro do restaurante, do bar, não tem a obrigatoriedade de informar, né? Tanto no cardápio quanto o rótulo, até porque não tem rótulo, né? Você já vem ali pronto para ser consumido. E então, eu por isso discordo do que eles colocam aí, que isso não vai ser prático para o alérgico. Claro que vai. Imagina um alérgico, quer dizer, é uma dificuldade imensa, enquanto a gente não tem esse tipo de obrigatoriedade, para um alérgico comer no restaurante, por exemplo, porque ele não tem como saber exatamente o que tem, né, naquele alimento que ele está comendo, que não veio da indústria, porque ele não vem com rótulo, né? E muitas vezes o restaurante às vezes até fala, né? Se você perguntar, olha, o que tem de ingrediente aqui? Porque eu não posso comer tal coisa. O restaurante às vezes fala, não, eu faço para você sem, ou não tem esse ingrediente. Mas se é uma pessoa que reage a traços, se às vezes o próprio alérgico, a própria mãe do alérgico não sabe desse detalhe, né, de prestar atenção nos traços, imagina o restaurante, o dono do restaurante. Para ele, não vai passar pela cabeça dele a importância de avisar, porque ele nem sabe que pode existir alergia a traços, a mínima quantidade. Então ele só vai pensar, não, eu tiro, por exemplo, eu tenho alergia de ovo. Não tem problema, eu faço seu lanche sem ovo. Só que aí ele vai fazer a carne do seu lanche, por exemplo, na mesma, como é que chama? mesma chapa, onde ele fritou um ovo antes. E pode causar uma contaminação cruzada. Então eu acho sim importante. Porém, por esse mesmo motivo, por existirem pessoas que podem reagir até os mínimos traços, fica mesmo difícil para um restaurante, especialmente se for um restaurante pequeno, um bar pequeno, ele ter essa separação para poder dizer que não tem traço. Mas uma alternativa seria, de repente, esse restaurante ou bar colocar ali que, por exemplo, não tem ovo, não contém ovo, mas pode conter traços. Sim. Então aí a pessoa que é alérgica, mas não é alérgica a traços, ela sabe que ela pode comer e a outra não come e pronto, né? A presidente da Associação de Familiares e Amigos de Crianças com Alergias e Intolerâncias Alimentares, a Aline Saraiva, falou que a ideia do projeto surgiu para que os alérgicos tivessem informações sobre o que eles comem fora de casa. Exatamente. Abre aspas para a dona Aline Saraiva. Quantas pessoas sofrem por consumir alimentos em bares e restaurantes e têm reações alérgicas gastrointestinais, até mesmo anafilaxia ou edema de glote? Ela explica que começou a militar pelo direito dos alérgicos há 11 anos, quando descobriu o diagnóstico do seu filho, que é alérgico à proteína de leite de vaca. Que é a PLV. Exatamente. Então, houve aqui a manifestação de um deputado favorável ao projeto e ele, claro, apontou exatamente o que você falou. A dificuldade está na educação do pequeno empreendedor. Exatamente. Então, exatamente. Às vezes ele até tem essa disponibilidade, né? Ele se dispõe a fazer com que o alérgico que frequenta ali o seu restaurante, o seu bar, seja atendido. Mas ele mesmo não sabe desses detalhes importantes que podem fazer muita diferença no caso do alérgico. Então, a vida de quem é alérgico é muito complicada. Você não pode comer fora, você não pode... E assim, eu entendo realmente que são duas situações difíceis, né? Tanto difícil para o alérgico não ter essa informação, quanto para o dono de um bar, de um restaurante, mas com esse tipo de manifestação, com esse tipo de levantar esse tipo de problema, né, que as pessoas enfrentam, que acaba fazendo que com o tempo surjam leis que né, porque em outras épocas, né, antes de existir essa exigência da rotulagem do alimento que vinha da indústria, também houve essa briga, né, a indústria também reclamou, mas eu vou ter que ter um lugar separado, eu vou ter que... É difícil também para o dono da indústria, ou para o bar, para o restaurante, a gente entende, mas, né... O rapaz que é presidente da Associação de Bares e Restaurantes lá do Ceará, ele deu a entender mais ou menos o que você estava falando, que com o passar do tempo, se a lei for aprovada, 99,9% dos estabelecimentos vão dizer que tem sim
traços sim. e tal. Mas que seja, antes ter essa informação do que não ter informação nenhuma. E aí eu fiquei pensando, provavelmente vai haver a possibilidade de surgir, por exemplo, estabelecimentos especializados. Exatamente. Como há hoje, né? É exatamente o que eu ia dizer. Quem não quer comer glúten, por exemplo, acha uma Ou como pessoa. existem os restaurantes vegetarianos, veganos, né? Então é exatamente isso que eu pensei. Vai começar a surgir uma nova necessidade, de repente aí novas oportunidades de negócio, e é assim que a banda anda, né? Eu acho que é importante sim levantar esse tipo de bandeira, porque é assim que começa. Quem sabe, né, num futuro, espero eu, não tão distante, os alérgicos possam ter mais liberdade para comer fora, nem que seja para falar não para 99% dos estabelecimentos, mas ter a opção de alguns. Sim, que saiba mexer, né, com o Exato. assunto. Bom, então vamos às questões, né, que a gente está fazendo aqui nesta temporada 2022 As perguntas, do né, Alergia Descomplicado. Eu vou falar uma pergunta aqui que está aqui, a gente já respondeu em outros episódios, mas eu acho importante você falar, que é a questão das pessoas que têm uma pessoa PLV em casa e que fica assustada por não poder tomar leite de soja. Então, eu queria que você comentasse aquela possível, né, semelhança que o organismo tem da proteína de vaca, proteína de soja, enfim, queria que você comentasse. Então, a pergunta dessa mãe é verdade que a criança PLV não pode tomar leite de soja? Então, na verdade, ela já está afirmando que não pode, né? Então, a resposta não é bem que não pode, mas é que pode acontecer, e é muito comum que aconteça isso. É o que a gente chama de reatividade cruzada, que é isso que você comentou, que é quando o organismo reage à proteína de soja, entendendo que a proteína de soja é a mesma proteína que causa alergia. Isso tem muito a ver também com o grau de inflamação do organismo, com o tempo de alergia e com o grau de sensibilidade também. Então é muito comum que uma criança que é a PLV, que tem alergia ao leite de vaca, também desenvolva a alergia ao leite de soja, mas por conta dessa reatividade. Então, na verdade, não é que ela é alérgica à soja, mas o organismo pode fazer essa confusão em entender que a soja é a mesma proteína do leite de vaca e atacar, né, ou melhor, ativar todo o sistema imunológico para combater essa proteína, e aí vai ter sintomas, vai ter inflamação, vai ter tudo aquilo que tem também tomando leite de vaca. Então, nesse caso, tem que tirar, ainda que nem que seja temporariamente, também o leite de soja e a proteína de soja, né? Porque muitas vezes quando a gente fala em tirar leite de vaca e os derivados, a primeira opção que vem na cabeça da maioria das pessoas é substituir por soja, justamente por ela ser mais popular do que os outros leites vegetais que existem, né? A gente tem leite de amêndoa, tem leite de coco, tem leite de aveia, se a criança não for intolerante a glúten. A gente tem leite de arroz, a gente tem vários outros leites vegetais, mas a primeira opção que vem na cabeça da maioria das pessoas é a soja, por conta de ser mais popular realmente, mais conhecida, mais fácil de achar na maioria dos supermercados. Mas, de fato, infelizmente existe, uma grande chance de ter essa reatividade cruzada. E eu gostaria de aproveitar e fazer um outro comentário, porque ela está perguntando assim, é verdade que a criança que é PLV não pode tomar leite de soja? Aí eu vou apenas dizer que sim, é verdade, se for uma criança menor de 6 meses, ou melhor, menor de 1 ano de idade. Por quê? Porque acontece também, não é tão difícil de encontrar situações em que a mãe, ou melhor, a criança não recebe leite materno, estava tomando leite de vaca, e aí a mãe é orientada a tirar o leite de vaca e coloca leite de soja no lugar. Na verdade, o único substituto de leite, né, para criança menor de 1 ano, especialmente nos 6 primeiros anos, é fórmula infantil. Então, nesse caso, não é só o leite de soja, ela não vai poder tomar nenhum outro tipo de leite para substituir o leite materno, a não ser a fórmula infantil, neste caso, hipoalergênica, né, que é a extensamente hidrolisada ou a de aminoácido, pela criança ser alérgica. Porque os leites todos, inclusive o de vaca, né, não é nutricionalmente balanceado para uma criança no primeiro ano de vida receber, como é o leite materno. Então, o que a gente tem
de mais próximo, né, do leite materno. Ainda assim não tem todas as características maravilhosas que tem no leite materno, mas o que a gente consegue chegar mais perto são as fórmulas infantis. Então, nunca substituir por outro leite no primeiro ano de vida que não seja a fórmula infantil. E também tomar um pouco de cuidado com sucos de soja, que essa é uma outra confusão que o pessoal faz também. Leite de soja é uma coisa, né, o que a gente chama de leite de soja. E existem aqueles sucos de soja, que daí tem muito mais suco do que a proteína da soja. E aí também não pode ser um substituto de leite, né, porque não tem a mesma quantidade de proteínas e etc, né, tem muito mais suco. Uhum. Vou aproveitar aqui essa pergunta para a gente relembrar que pós-férias, daquela matéria que nós tivemos uns episódios atrás, falando de como eram feitos esses leites vegetais em diversos momentos da história e que as pessoas parecem que desaprenderam, mas que são muito simples. Eu estou falando isso porque naquele momento a gente estava lembrando o quanto esses leites, leite de coco, leite de amêndoa, leite de arroz, eles vêm com uma quantidade de química muito forte e que eles são simples de fazer em casa. Eu agora não estou me lembrando se havia algum vídeo em que você ensinava a fazer algum leite. Então, existe não um vídeo, mas existe uma explicação um pouco mais detalhada sobre esses leites e as receitas dentro do programa Chega de Alergia. É um dos bônus que as mamães que participam do programa recebem. Mas sim, isso que você falou é super importante. Por quê? Por que esses leites vegetais, eles são tão carregados de química quando eles vêm da indústria? Porque esses leites, eles estragam muito fácil, né? Então, quando a gente faz ele em casa, por exemplo, também ele estraga fácil, exatamente. Então, na indústria, é inviável para a indústria eles fazerem um leite que no dia seguinte já vai estragar, né? Aliás, até o leite de vaca estraga rápido também, tanto é que os leites de saquinho foram sendo substituídos pelos leites UHT, porque dura muito mais tempo, né? A gente tem uma durabilidade enorme, o leite UHT e aquele leite, né, o antigo leite de saquinho, que a gente até encontra ainda, mas em menor quantidade. Por quê? Porque ele tinha ali o quê? 5 dias de validade, mais ou menos 5 dias, uma semana, no máximo 2, eu não lembro exatamente. Mas ele tinha uma validade muito menor. E com esses leites de vegetais é a mesma coisa. Então, para eles colocarem numa caixinha, eles usam esse sistema UHT e também algumas substâncias químicas, não só como conservante, né, para fazer o papel de conservar o alimento por mais tempo, mas também para saborizar, né, para ter mais sabor, porque dependendo do vegetal que você usou, dependendo do leite vegetal, ele fica muito gostoso no dia que é feito e no dia seguinte, dali a pouco ele começa a perder o sabor. É que nem o morango, né? Morango não é usado para fazer leite vegetal, mas só para usar como exemplo. A gente quando bate, por exemplo, um leite com morango, um iogurte com morango, ele fica vermelhinho na hora que você bate, mas se você demorar muito tempo para tomar, a hora que você vai tomar ele tá branco, ele perde a cor. Então, por isso que tem que colocar corante na hora de vender, por exemplo, um iogurte de morango ou qualquer coisa que tenha o sabor morango, seja ele artificial ou natural, porque a cor natural ela se perde em contato com o oxigênio. Então você manipulou o morango, ele fica bem vermelhinho só a hora que você bate. Esperar um pouco ali, esperar 1 hora, 2 horas na geladeira, a hora que você vai tomar de novo, ele já tá meio aquele rosa meio desmaiado, né? Nem o pessoal fala. Então, por isso que tem que ter corante. Aí a mesma coisa vai acontecer nos leites vegetais vendidos prontos no supermercado. Então aí teria a alternativa de fazer em casa, que como você diz, é bastante simples até. E tem também o fator de preço, né? Que esses leites vegetais costumam ser bem caros, né? Dependendo do tipo de leite, quando comparados a um leite de soja ou leite de vaca, eles costumam ser bem mais caros, especialmente se for de amêndoa, enfim, de coco, arroz, né? Esses mais diferentes. Que não são tão populares quanto de soja, e é relativamente fácil realmente de fazer, né? Na prática, em casa, dá para fazer praticamente leite de todos esses vegetais aí que a gente falou, o de amêndoa, o de coco, o de aveia, né? É relativamente fácil, é barato, é muito mais natural, porque a gente também já comentou, né, que esse excesso de substâncias químicas acaba atrapalhando a recuperação da alergia ou pode causar outras alergias, dependendo da sensibilidade da pessoa. E você economiza, né? A única coisa é que você vai ter que se dispor, provavelmente, dia sim, dia não, a fazer. Outra questão. Estou amamentando e ficando doente com a dieta que o médico passou porque o meu filho tem a PLV. O que eu posso comer?
Então, na pergunta, ela não me passa detalhes do tipo se o filho é só PLV, mas como ela falou que ele é APLV, eu tô imaginando que ele só tem a alergia ao leite de vaca, né? E ela tá falando assim que a dieta que o médico passou fez ela ficar doente, emagrecer, ela não sabe o que ela come, o que eu posso comer. Então eu estou imaginando que o médico apenas disse para ela aquela clássica que a maioria dos profissionais fala: você não pode mais tomar leite nem nenhum tipo de derivado. Então você a partir de agora corta da sua alimentação leite, queijo, iogurte, doces que seja a base de leite, molho branco, bolacha, biscoito, enfim, fala toda aquela lista imensa de alimentos que são feitos à base de leite ou que podem ter leite na composição. E nisso o profissional não está errado. Se a criança é APLV, ela tem alergia ao leite de vaca, é isso mesmo que tem que tirar. O problema é que muitas vezes, né, esses profissionais, tanto por falta de preparo realmente ou de conhecimento sobre dieta, quanto pela falta de tempo, aquela coisa muito mecanizada, né, na hora de atender, não orienta o que essa mãe pode incluir. Então é muito assim uma dieta de exclusão, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso, tira isso, e não fala pra ela, substitua por isso, troque por aquilo, prefira comer tal coisa. Então as mães realmente ficam perdidas, elas começam a tirar, principalmente quando era uma dieta onde existia uma quantidade grande, né, de queijo, leite, derivados. E ao mesmo tempo, é muito comum também que essas mães fiquem inseguras. Eu imagino que porque o profissional não passou essa segurança para ela, justamente porque não disse para ela o que ela deveria incluir, o que ela poderia incluir, e às vezes elas, até por conta, acabam tirando outros alimentos também que elas imaginam que possam fazer mal para a criança. Então é muito comum também mãe falar assim para mim: o meu filho tem APLV, mas eu li em algum lugar ou eu ouvi a minha amiga falando que é muito comum criança também tem alergia ao ovo, então eu também cortei ovo. Quer dizer, não tem nada a ver com a PLV, mas ela também cortou o ovo porque partiu-se do princípio que se a criança dela é alérgica ao leite de vaca, ela também fica alérgica ao ovo, né? Que pode acontecer, mas muito raro. A princípio, ela não precisa cortar o ovo, ela tem que cortar só o leite. E a mesma coisa com os outros alergênicos. E existem profissionais que dão essa orientação para a mãe. Fala para ela, você vai tirar leite, derivados, etc, etc. Mas é bom você também tirar da sua dieta o peixe, as oleaginosas, toda aquela lista de alimentos que são alergênicos, né? Que tem mais potencial de causar alergia. Aí a mãe fica sem saber realmente o que comer, né? E num momento, como a gente já comentou, acho que no episódio passado, num momento onde o organismo da mãe, né, o organismo da mulher tá precisando de ainda mais do que ela já comia antes, você ainda pega e tira tudo. Então, claro, ela vai ficar doente, vai emagrecer e daqui a pouco vai parar de amamentar, vai chegar um momento que ela não vai mais aguentar, né? Imagina, ela tá ficando doente, ela tá ficando... E a própria qualidade do leite materno, embora ele ainda seja o melhor alimento, mesmo que a mãe seja desnutrida, não coma direito, né? Ele ainda é o melhor alimento. É claro que se é uma mãe que se alimenta melhor, o leite vai ser melhor do que o da mãe que não se alimenta bem, né? Então, quando a gente compara o leite materno de uma mãe que se alimenta com de uma mãe que não se alimenta, o da mãe que se alimenta é melhor. A gente só não pode comparar com outras fontes aí, que daí não, aí sempre o leite materno vai ser a melhor opção. Então, o ideal é que essa mãe receba orientações sobre o que ela pode comer. Então, respondendo a pergunta, ela falou, o que eu posso comer? Pode comer tudo que não tiver leite de vaca. Então, por exemplo, o ovo tem leite de vaca? Não tem. Pode comer ovo. As frutas todas, pode comer qualquer fruta. Pode comer arroz, pode comer feijão, pode comer carne. A não ser que seja uma carne, por exemplo, um bife à parmegiana que passou no leite antes de empanar, ou um bife que venha com um prato, né, de carne que venha com molho branco, com queijo, mas aí não pode por causa do molho branco e do queijo. A carne em si pode. Então, qualquer tipo de carne. Pode comer as oleaginosas, pode substituir esse leite pelos leites vegetais diversos, inclusive o de soja a princípio. Então, é complicado realmente, né? Falar para a mãe o que ela tem que tirar, tira isso, 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 mas não fala para ela, olha, mas fique tranquila que isso você pode comer, aquilo você pode comer. Porque, de fato, fica insegura e é absolutamente compreensível essa insegurança, né? Porque é tudo novidade, né? Todo mundo, né, ou melhor, todas as mães que sabem o que significa a PLV, que sabe, às vezes eu converso com algumas que até sabem que existe alergia IgE mediada, não mediada, não sei o quê, aposto que todas elas sabem de tudo isso porque
o filho ou alguém que ela tem muito contato apresentou essas alergias. E naquele momento em que apresentou as alergias é que essa foi saber tudo isso, porque nenhuma mãe recebe orientação, inclusive no pré-natal, eu acho que deveria, inclusive, vou aproveitar para levantar essa discussão, recebe orientação sobre alergias alimentares. Não que eu ache que a mãe tem que receber orientações super detalhadas num pré-natal, porque a maioria das crianças não vai ter alergia alimentar, né? E às vezes você causa inseguranças naquela mãe, principalmente se for uma mãe de primeira viagem, já fica preocupadíssima. Não é isso que eu acho. Mas eu acho que as mães deviam ser orientadas da seguinte forma, de saber que existe, saber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é fácil de tratar, é só manejar a dieta, que existem grandes chances da criança depois desenvolver a tolerância, né, quando ela faz o tratamento, e que a amamentação é a melhor coisa. Então não deixe nenhum médico falar para você parar de amamentar, caso aconteça, talvez, quem sabe, da criança ter alguma alergia alimentar. Nós comentamos aqui uns episódios atrás, ano passado, daquele movimento de afro-veganismo, alguma coisa assim, que resgatava pratos brasileiros inventados aqui no Brasil naquele momento em que as pessoas que eram escravizadas eram proibidas de comer carne, proibidas de acessar o leite e tal, e foram inventando pratos que acabaram se incorporando na nossa história. Né? A gente, se não me engano, comentou sobre isso quando eu falei dessa coisa de resgate da alimentação mais natural e tal, né? Como a gente comentou, acho que também no episódio passado, sobre as dificuldades da criança quando ela tem que aderir a uma dieta, ou a própria mãe, porque a gente está tão inserido num mundo onde se consome muito industrializado, e quando a gente pensa em comer comida de verdade, fica parecendo um desafio, né? Quer dizer, na verdade por conta dos hábitos, mas assim, é resgatar aquilo que a gente já teve em outro momento, né? E isso vale para a mãe que tem que fazer dieta, né? Então, continuando a responder o que ela pode comer. Ela pode comer vários tipos de pratos, né? Inclusive dentro do programa Chega de Alergia, entre outras coisas, a gente tem um e-book com várias receitas, todas elas isentas de leite de vaca, de glúten e de ovo, que são as principais, né, alergias em crianças e bebês. É claro que não tem como a gente abranger todos os tipos de alergia, porque vão ter alergias ainda mais raras que pode, porventura, acontecer. Mas, por exemplo, no caso de uma criança que é a PLV, que tem alergia ao leite de vaca, ela poderia usar qualquer receita que tem nesse e-book. É um e-book com várias receitas, né? Tanto de pratos salgados, pratos doces. São alimentos que a família inteira pode comer, tanto o alérgico quanto a mãe, quanto o marido, não vai ter problema nenhum. Então, você adapta isso para a família toda também, para não ter que fazer comida diferente para né? Enfim, então dá para comer bastante coisa. É difícil a gente tirar leite e derivados da dieta? É difícil, principalmente quando você está acostumado a tomar leite todo dia, gosta muito de queijo, né? Lanche com queijo, pizza que vai queijo, etc. Mas se a gente parar para pensar e orientar bem essa mãe sobre o que ela pode comer, ela vai ver que tem bastante opção, bastante opção. Não é para passar fome, muito menos emagrecer e ficar doente, né? Fazendo dieta para tratar o filho que tem a PLV. Muito bem. A gente encerra por hoje. A gente espera que você volte conosco e você, claro, pode enviar as suas dúvidas no Instagram da doutora Isabela. Muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado a você também. Um abraço e até mais. Até mais, um abraço.